nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência aqui nessa casa de oração. Orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Boa noite a todos, boa noite, muita paz, paz e bem no coração de todos, harmonizados que somos e que estamos pelas músicas, pelo encanto do espaço. Que bom reencontrar o ambiente franciscano dominando cada mais vezes os espaços da terra, sagrando a gentileza do amor e da humildade, da perseverança da doutrina, festejada hoje em todo o mundo pela lembrança dos 160 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. O mundo recebia a grande obra há 160 anos, numa festa que girou em torno principalmente dos grandes valores éticos, da nova moral que a ética, que a Era Nova propiciava. A de espíritos preocupados, que ainda estão pelas mensagens que acabamos de ouvir, preocupados com o estar da humanidade, o sentir dos homens e mulheres que anseiam pelo autoconhecimento e que desejam crescer, desejam sair das suas imperfectibilidades, dos seus erros, dos seus equívocos, para adentrar nessa caminhada tão fantástica que Jesus nos deixou. Eu saúdo a casa, os trabalhadores, aos visitantes, agradecido humildemente por me colocar novamente em contato com o trabalho lançado pelo seu Léo, de uma grandeza fantástica que ele lançou no grupo espírita, no GEPOL, e que vocês agora assumem a responsabilidade de traduzir os ensinamentos crísticos. A bondade de Deus para conosco é imensa e inacabável. Deus espera de cada um de nós o crescimento, a maturidade, que há 2000 anos as mensagens aqui, um pouco sobre como cheguei à doutrina espírita. Muitas vezes as perguntas das pessoas são: como é que você descobriu o espiritismo? Eu nasci num berço católico, de família religiosa. Aos 8 anos de idade desejava me tornar padre. Cheguei a manifestar isso muito cedo, desde os 6 anos. Eu acho que é uma lembrança de alguma existência muito equivocada que eu deva ter tido como religioso. E aí minha mãe e meu pai me trouxeram para o seminário Nossa Senhora de Fátima, na Floresta. E era no mês de julho, mês de férias. E aos 6, 7 anos eu adentrei pelo aquele colégio enorme, segurando pela mão de um padre, e ele perguntou: você deseja mesmo vir estudar aqui? E eu vi as salas fechadas, nenhum movimento, a não ser andorinhas, que eu me lembro bem que estavam dominando o espaço. E aí eu balancei a cabeça rapidamente, disse: quero não. Aí minha mãe disse: mas você não era tudo que você pedia? Eu pegava e
enquanto as minhas irmãs brincavam de boneca, eu costurava um lençol, botava aqui e ia celebrar a missa para as bonecas. E então isso veio se crescendo e até ela me trazer para cá. Mas por não ver nenhum colega, eu disse, não, eu prefiro mais o grupo escolar onde estudo, que tem mais vida. E ali eu acho que dissipou o sonho de me tornar um religioso. Aos 23, entre os 16 e 23 anos de idade, eu cheguei àquela fase em que surgem as perguntas, os questionamentos, quem eu sou, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, que são questionamentos ligados às questões existenciais. E deu uma de querer achar que não vou mais acreditar em nada, e de me tornar um pseudo-ateu. Mas era falso esse ateísmo, porque na verdade entre os 16 e os 23 anos foi a época em que eu mais aprendi a procurar, a buscar. Li todas as religiões que me chegavam às mãos, das esotéricas, do islamismo, do budismo, até que um dia me chegou uma pergunta quando eu já estava dentro da universidade, estava fazendo o básico, e o padre Manfredo Oliveira era professor de uma das cadeiras lá, e falava sobre religiões, surgimento das religiões. E me deu uma vontade enorme de perguntar o que é que o senhor acha de Allan Kardec. Eu nunca tinha lido nada, mas naquele momento botei num papel, tinha vergonha de fazer a pergunta, anotei num papel e disse, colega meu, entrega lá para ele fazer essa pergunta. E ele leu a pergunta, você está doido? Vai perguntar isso para um padre? Eu disse, o que é que tem? Então o padre, o que é que vocês estão falando aí atrás? Ele disse, nada não, o nonato aqui está com besteira. Eu disse, não, vocês estão interrompendo a minha aula, quero saber o que é que você tem nesse papelzinho aí. Aí ele foi lá, foi buscar, eu me tremi todinho, ele olhou, você quer saber realmente quem é? Depois da aula ele deu a resposta. Me tremi, você vai me dar uma nota pelo atrasar a ordem da aula. Terminada a aula no corredor, ele disse, olha rapazinho, se você tem interesse, procure ler. Olha a resposta de um religioso católico que me deixou mais interessado em saber quem era Allan Kardec. E eu fui ler, descobri esse livro fantástico, o Livro dos Espíritos, que me encantou, porque todas as respostas que dos 16 aos 23 anos eu procurava, todas e muito mais estavam ali colocadas. A doutrina foi me entrando e eu passei a fazer parte de um grupo da Mocidade Espírita, onde eu comecei também a divisar que a doutrina tinha um braço estendido para a solidariedade, para a caridade, que era algo que sempre me fascinou, de uma doutrina que nivela tudo e todos no mesmo patamar, não é? Você não tem fulano sabe mais, não, todos somos aprendizes, todos nós estamos a caminho dessa jornada de aprendizado. E aí, entre os caminhos que eu procurava, a resposta estava exatamente no caminho de busca. E eu me lembrei de um tempo que eu morava em Iguatu, isso é uma praça lá da cidade de Iguatu, onde nós saímos aqui de Fortaleza, meu pai foi transferido para lá, e não tinha nenhuma residência para alugar, ele alugou um casarão antigo, desses mal assombrados, que é aquela residência que hoje está mudada, é esse prédio aí que está com essa marca. Nos 3 primeiros meses, toda noite aparecia a alma. A expressão que a gente sempre conta, né? Mas só eu que via, ou pelo menos ouvia, temia, ficava medroso. A casa era longa, tinha uns 4 quartos, a sala, corredores, até sala de janta, sala não sei o que mais, cozinha, era até o outro lado da rua. E houve a época em que havia necessidade de mudar
os postes da rua, para tirar os postes de madeira e colocar os postes de cimento armado, e nós ficamos sem energia. A gente ia dormir muito cedo, não tinha televisão, não tinha... Dormia-se cedo, 7, meia, 8 horas. Então, eu começava a dormir 8 horas, quando era meia-noite já tinha passado o sono. E eu comecei a ouvir alguém se levantando e arrastando uns passos pelo corredor. E aí eu disse, quem é que se levantou e que está arrastando um chinelão tão grande? Aí não via passar ninguém, e passava o som por debaixo da minha rede. Aí eu perguntei no outro dia, quem é que se levantou de noite, passou na... Tinha um farolzinho que me permitia enxergar a passagem de alguém. Eu disse, não, ninguém se levantou não. Mas depois eu ouvi, se você sonhou, você não está ouvindo nada não. 3 semanas direto, sempre quando chegava depois das... Eu já nem dormia mais 7 horas. Já ficava esperando a alma passar. Quando foi um certo dia, eu vou tirar isso às claras, saber quem é que está brincando comigo aqui em casa. Só tinha meu pai, minha mãe, 4 irmãs, não tinha mais ninguém. E aí eu disse, hoje eu vou ver quem é que está passando por debaixo da minha rede para me fazer medo. Me enrolei todinho e deixei só os olhos aqui, morrendo, me tremendo de medo. E fiquei virado aqui. A rede era entre o corredor, um armador aqui, e a sala de janta. Eu dormia além do quarto. E aí já vem se arrastando. E quando passa uma figura vestida de hábito de São Francisco, passou, baixou-se no punho da rede. Eu fiquei olhando. Até aí, no princípio, não tinha medo. Mas quando atravessou a parede, aí eu dei um grito. Dei um grito, saí pulando até chegar no quarto da minha mãe e fiquei sem voz. Foi uma gritaria que o vizinho, uma casa muito conjugada, no outro dia perguntou o que é que tinha acontecido, se tinha alguém doente. Parou mesmo. Não, foi o Nonato que estava sonhando. Pesadelo não, eu vi uma pessoa. E não me contaram a época, mas disseram à minha mãe, o senhor, antes de vocês chegarem aí, o senhor que residia nesse casarão, o dono desse casarão, ele faleceu e se vestiu, uma promessa da mulher de vestir-se de São Francisco, como os penitentes. E quando ele mostrou a foto, eu reconheci o morto. Aí não, eu só dormi entre meu pai e minha mãe. O medo das casas mal assombradas, que é explicado pela doutrina como manifestações, não tem mediunidade, mas nesse tempo eu acho que era para dizer assim, põe medo desse cara para ver se ele chega ao conhecimento da doutrina. Até que então, quando eu deixei eu já em Fortaleza, estava estudando no liceu, isso ainda antes da faculdade. Estou voltando já. Eu tive um sonho. Meu avô, eu tenho um avô que era irmão marista, irmão do Santíssimo. É um braço da Igreja Católica, de uma congregação. Então ele era agricultor, muito religioso, muito ético. Acho que poucas vezes eu encontrei na vida um homem, a não ser meu pai, com a religiosidade dele e com o respeito que ele tinha às coisas da vida. Um homem simples, que mal sabia ler e escrever, mas tinha uma responsabilidade e um respeito. E sempre quando eu ia de férias para Acopiara, que é a terra minha de origem, eu ia para lá e ele me levava pela roça e me mostrava. Falava das plantas com uma grandeza de quem nasceu para aquilo, de quem conhece a natureza. Quando eu ouvi aqui falando exatamente na música sobre a natureza, ele adoeceu, veio um telefonema pedindo para ir todo mundo, mas eu tinha uma prova no liceu que não me permitiu, não podia perder o ano. E eu não fui, foi toda a família. E ele veio a desencarnar. Meu pai disse que às 6 horas da tarde ele recobrou de um coma e ele me chamava de Raimundinho. E ele perguntou, onde é que está o Raimundinho? Ele não veio. Eu disse, não, pai, ele está vindo, ele vai vir depois. Eu tinha tanto que falar com ele. E
Então fiquei esperando saber o que é que ele queria. Pois em sonho, meu avô me aparece num campo assim de... o senhor não já morreu? Não, meu filho, eu estou morando aqui. Um campo de folhas iluminadas, de uma beleza imensa. E meu avô contava que a morte não existia, que as coisas de lá eram uma continuação das coisas daqui, com uma beleza muito mais intensa. E eu fiquei fascinado, a ponto de adentrar ao conhecimento dessa doutrina maravilhosa, que certamente só vim mesmo a estabelecer contato quando surgiu um problema de dor e de sofrimento. É incrível como a gente tem tantos chamados, sinais, apelos, no sentido de chegar até ela, mas é só na hora da dor. A gente gosta de realmente só sofrer para chegar. É a questão do diamante. A pedra que está bruta precisa ser trabalhada para chegar ao brilho e mostrar a sua luminosidade. Então foi necessário então que eu passasse por alguma situação difícil e encontrar realmente, eu só quero voltar para o interior, encontrar. Isso aqui era para lembrar da história de Allan Kardec, que o padre mandou que eu fosse estudar, fosse procurar, fosse ler. Eu sempre descobri e achei que realmente a história de existir uma outra vida, de que havia uma continuidade, me fugia aquela citação, aquela cultura do que morreu, acabou, dos mais céticos, dos ateus, dos ateístas, dos materialistas, ou então daquela história contada de que os bons vão para um lado, para o alto, e os maus ficarão eternamente jogados ao seu destino de sofrimento. Eu sempre questionava, desde as aulas de catecismo da dona Celi Guedes lá em Iguatu, onde já fui mandado, inclusive, pequeno ainda, no ginásio, mandado para a secretaria por conta de uma pergunta que eu fiz, porque eu queria entender o Testamento, o Velho Testamento. Ela falou sobre a criação, Gênesis, que tinha Adão, Eva e seus filhos Abel e Caim, e Abel tirou a vida de Caim por conta da síndrome de Caim, que ainda persiste em nós até hoje. E eu perguntei, mas dona Celi, me tira uma dúvida. Ele disse, qual é, meu filho? A senhora contou que só era Adão, Eva e um filho. E de onde nós viemos? Onde é que veio o resto da... Aí ela ficou meio trêmula, uma professorinha de religião. Disse, meu filho, depois eu explico. Não, dona Celi, eu quero entender. Só tinha Adão, Eva e um filho. Nós viemos de onde? Menino, deixa de perturbar. Não, a senhora vai ter que dizer, porque senão eu não estou aprendendo nada nessa. Que maldade com a professorinha que aprendeu sempre que era dogma, era uma questão de fé, acredite, como ela disse, até que ela me mandou para a secretaria. Disse, olha, vai lá. E reclamou junto ao diretor, ao doutor Edson, que eu era um aluno perturbador. Olha, perturbador. Depois eu vim saber que Caim fugiu para as terras de Sem, né? Encontrou outra raça com quem contraiu matrimônio, o que mostrava que a gente não tinha uma percepção dos valores sagrados que a Bíblia tem e que precisavam ser ordenadamente de acordo com a mente. Era necessário um tempo de maturação para a gente compreender e ler a Bíblia. Por isso que até então, até 1300, 1400, ela era proibida de ser acessada pelos próprios cristãos. A igreja proibia dos católicos terem acesso à Bíblia. A partir da renovação e da revolução de Martinho Lutero, é que há uma quebra de um paradigma novo em que era necessário democratizar o ensino de religião com mais abrangência. A doutrina dos espíritos tem essa fantástica abertura de fazer com que você venha a uma conversa dessas conosco, com as pessoas da casa, e você tire suas dúvidas para que a inquietação não lhes devolva ao marasmo da ignorância. De todas as questões da sua dor, do seu eu, da sua conquista do autoconhecimento, a doutrina tem sempre uma argumentação muito objetiva,
muito saudável, sem querer com isso tirar você do caminho de qualquer religião que você tenha. As civilizações antigas já me permitiam a crença de que o invisível coexistia já, desde o Egito, passando pelos indígenas que tinham crenças habitadas e coabitadas junto aos dois planos. Os pajés e os índios já tinham convivência com espíritos, e a gente pensa que veio descobrir essa novidade mais recentemente com os espíritos superiores. Vem de longe a crença exatamente no próprio Cristo, que veio estabelecer a concórdia maior e unificar o ensinamento que havia de Moisés, incompreendido na época, devido ainda ao nível de maturidade que não tínhamos, e até hoje a lei mosaica ainda não é compreendida por adeptos de outras religiões. Quando se fala a pena de talião, por exemplo, né? E todo mundo acha, tirou a vida de alguém com a mão, corta a mão, tirou a vida de alguém, furou o olho de alguém, faz isso. Mas era a lei de causa e efeito que já se fazia sentir. A natureza ia reclamar daquilo que eu pensasse, daquilo que eu fizer a alguém, é a própria natureza que vai me pedir as consequências do meu ato, de bondade ou de maldade. Então, ainda hoje, há irmãos nossos que permanecem nessa sombra, ainda no sombrio desentendimento de que a pena de talião era, na verdade, a lei de causa e efeito. A crença na vida além da vida estabeleceu uma realidade nova para a minha angústia de temor de morrer. A doutrina matou a morte, tirou aquela o fantástico pavor de que morrer acabava, e nos dava a oportunidade de acreditar que a vida é plena, as existências são muitas, e a gente não perde nunca os vínculos que temos com os nossos familiares consanguíneos ou não, familiares da consanguinidade espiritual também, e que sempre estão se reencontrando a cada encarnação. O século XIX foi um desses momentos em que a humanidade foi agraciada com um grande número desses espíritos iluminados que tinham a prevalecer com o cumprimento de uma mensagem do próprio Cristo, que anunciou que ele voltaria para o Pai e enviaria o Espírito Consolador, fazendo com que nós pudéssemos compreender tudo aquilo que ele falou através de parábolas, mas que ainda a nossa mente não tinha possibilidade de acompanhar culturalmente. Vou falar rapidamente aqui um pouco da história do Espiritismo, celebrando nessa festa dos 160 anos, lembrar que tudo, a fase nova do moderno espiritualismo, até adentrar ao Espiritismo, começou aí em Hydesville, 1848, numa cidade onde havia três jovens, na verdade as duas é que começaram a ouvir pancadas, numa casa mal-assombrada muito parecida com a de Iguatu, mas muito mais mal-assombrada do que a minha, diga-se de passagem, porque pelo menos as meninas, mulher tem mais coragem do que homem, viu? Elas conseguiram subverter a ordem natural de todos os medos e constituíram uma conversa, entabularam um diálogo com os mortos. Crianças ainda, eram pequenas. Vejam vocês que essas três irmãs, aqui provavelmente as irmãs Fox, as duas Kate e Margaret, que é Meg, chamada Meg, nesta residência, ali a foto é real, aqui essas duas são de uma simulação, elas começaram a ouvir batidas e fizeram um diálogo só. Olha, se for o bicho eles tinham uma palavrinha, né? Que chamava assim, como se fosse o véi babau, que a gente chama aqui, se for o véi babau, bata uma vez sim, se não for, bata duas. E ouvir, então começaram a ouvir pancadas e a registrar todas as primeiras, nessa era nova do século XIX, as primeiras manifestações de um espírito que havia sido morto
e cujo corpo havia sido colocado exatamente nessa casa aí. Essas são as 3 irmãs, Leah, Kate e Margaret Fox, que celebram o início desse contato, dessa manifestação do invisível com o visível. Ou melhor, dos mortos que se diziam, mortos são vocês que não acreditam na gente. No século XIX esse fenômeno cresceu tanto que passou, ao mesmo tempo em que acontecia nos Estados Unidos, acontecia no mundo inteiro. A França, nação libertária em tudo, onde sempre que você vai procurar a história, a grandeza transformadora da história, você vai encontrar um berço de revoluções na nação da França. A França, no século XIX, começou a conviver com esse fenômeno. Dia de domingo, por exemplo, era a tarde em que todas as pessoas se reuniam. Vamos para as mesas girantes, as mesas que se moviam, andavam, se elevavam e davam respostas interessantes, mas era tão fútil o encontro que, olha, eles perdiam a tarde de domingo simplesmente perguntando: com quem é que eu vou me casar? Que vai chover amanhã? Tem um meteorologista, Funsemi de lá, né? O pessoal, fulano de tal é rico para casar comigo. Era só futilidade. Coisa que não mudou muito. Quem busca hoje esse tipo de informação, você vai consultar alguém, pega uma mão para ler, né? Olha aí se eu vou me casar. Ao invés de perguntar: olha aí se eu sou bom amanhã, olha aí se eu sou justo, se eu sou honesto. Ninguém pergunta sobre valores morais. Agora, olha aí se eu ganho na Mega Sena. É incrível a facilidade. Então, esses fenômenos foram realmente, transitaram pela classe nobre, pela elite cultural, desde reis, desde a elite cultural, até os mais simples passaram, então, a acompanhar essa manifestação. E aí um professor, Denis A. Hippolyte Rival, em 1854, ouviu falar dessas mesas girantes e disse: deixa, um amigo convidou, vamos lá. O magnetizador era Fortier, e aí ele narrou os fatos, mas ele era cético no sentido de que, não acredito não. Era cético no sentido de, primeiro, antes de ouvir, eu quero ver para realmente saber até que ponto há verdade nisso. E então, ele conhecia magnetismo, sabia do fluido magnético que podia atuar sobre corpos inertes, e num segundo encontro, ele não foi da primeira vez, ele não foi logo chamado, vou lá, não. Num outro encontro, ao lhe narrar outros fatos sobre a mesa girante, esse lhe respondeu: não, professor, só vou acreditar vendo. Quando me provarem que a mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbula. Kardec era mestre da sabedoria em várias disciplinas. Trabalhou com Pestalozzi na Suíça. Pestalozzi, um grande nome da educação, e certamente não seria envolvido por misticismo, por coisa fanatizante, não. Ele sentiu que havia algo novo, sendo novo, já velho, mas novo naquele instante, a nos reclamar para a crença numa nova verdade. Inicialmente ele duvidou, mas resolveu ir tirar todas as dúvidas. E as primeiras pesquisas na casa da senhora Pleine Maison, ele conheceu a família Baudin, frequentou assiduamente as reuniões. 2 médiums, filhas do senhor Baudin, escreviam numa ardósia, que era uma cesta que colocava o lápis. A cesta sozinha fazia, e a cesta nada mais é que um porta-lápis. E foi assim que o professor presenciou comunicações seguidas de respostas dadas às questões apresentadas, inclusive as perguntas que eram feitas mentalmente. Olha, Kardec era tão fantástico que ele dizia: deixa eu perguntar mentalmente aqui. Perguntava. E se fosse assim: mas foi a mente dessas meninas que conseguiram captar, não era possível, porque eram crianças. Uma das meninas tinha 9 ou 10 anos de idade. Ele perguntava em outras línguas e a resposta vinha na língua solicitada. Então, ele sentiu que ali estava alguma coisa transformadora.
E ele disse que um dos primeiros resultados é a ciência integral, que o saber de que dispunha de si se circunscrevia ao grau que havia alcançado. Ele poderia dizer que era tipo a pessoa que descobre um fenômeno disso, são os deuses que estão em contato comigo. Não. Humilde, mas sereno, cético a qualquer manifestação que não pudesse estar dentro dos padrões do raciocínio e da lógica, Kardec começou então um trabalho. Imaginem vocês, por exemplo aqui, quando disseram a alguém que eram espíritas, ouviram alguma surpresa. Minha tia Freira desencarnou agora há pouco, há 1 ano e meio, e ela veio lá do Crato, onde ela era religiosa, e veio para o almoço de domingo, e minha irmã mais sapeca, quando eu já estava no espiritismo, no meio do almoço, Titi, eu tenho uma novidade para a senhora. Ela muito calma, serena, disse, que é, minha filha? Nonato nem é mais católico. Coitado, convidado para um almoço em família, e dá um choque desse. O que é que ele é agora? Ele é espírita. A resposta da minha tia tem muito a ver com a sabedoria do outro padre lá atrás. Que ele seja um bom espírita, que ele faça por onde merecer esse conhecimento. Nunca me esqueço de uma religiosa que tinha poucas letras e trabalhava com idosos e com crianças, mas que a alma que se manifesta simples numa existência, às vezes tem mais sabedoria, mais conhecimento do que aquele que tem um anel de doutor nos dedos, que tem a empáfia do ter, quando na verdade o importante, todos nós, é exatamente a essência do ser. A doutrina é maravilhosa. Essa doutrina que vocês estão... tem gente que está adentrando, chegando pela primeira vez aqui hoje, levanta a mão. Todo mundo já tem conhecimento. A casa é fortalecida pela grandeza de seus participantes. Essa doutrina defende a continuação da vida após a morte, no novo plano espiritual, sagra um novo tempo e procede exatamente da mesma forma de que todas as ciências positivas, as ciências aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, através da observação, da comparação, da análise. Tudo que eu aprendi durante os estudos lá na FEEC, antiga comunhão, eu sempre era o questionador lá nas aulas de conhecimento da doutrina, porque eu sempre queria saber alguma coisa que deixasse uma dúvida, eu sempre estava questionando. Depois que a gente passa a conhecer a doutrina, verifica que nós não precisamos ter as dúvidas que tenhamos em relação às existências, que ninguém precisa também ficar preocupado. Jesus, ele disse isso aqui, mas por quê? Porque é bom que se saiba, né? Mas é bom que se cumpra a ordem natural do seu ensinamento, de que a prática de tudo aquilo que ele desejou é a essência da sua doutrina cristã. É um livro que hoje está completando. Foi lançado esse livro há 160 anos. E imagine, eu estava querendo exatamente falar isso. Imagine que a gente chega a revelar que é espírita e hoje já tem uma normalidade, uma receptividade dos que são fiéis ao espiritismo, muito menos do que, imaginem vocês, há 160 anos, alguém onde simplesmente as ideias conservadoras eram obrigados a dizer que você sempre era de uma religião só, não é? Imagine o sofrimento que passou Kardec, as vicissitudes que ele não enfrentou para dar vazão, chegar a dar luz a essa obra do Livro dos Espíritos fantásticas, que constitui exatamente a missão de esclarecer a todos nós. Kardec reconheceu que foi o trabalho mais importante da sua vida, e você ia dizer assim, por que ele não aceitou botar o nome dele, já que era uma figura famosa? Mais uma vez, olha a compreensão de quem sabe que aquela era uma obra que não pertencia a ele, mas era uma obra
sagrada a espíritos fantásticos que a gente conhece através das leituras. E Kardec ouviu de um dos seus guias que numa existência ele fora um druida e que tinha esse nome de Allan Kardec. Então ele aproveitou para se anonimar, ficar anônimo diante dessa grandeza dessa obra, mas preferiu dar exatamente o crédito ao Espírito Consolador, que é o enviado por Cristo. O título do livro procura refletir o fato de terem sido os Espíritos a fonte de onde se originou o Espiritismo. Elaboradas por Kardec, as informações viriam a constituir o corpo de princípios básicos da filosofia espírita. Vem em seguida a indicação sumária dos tópicos, são 4 tópicos. O livro começa pela metafísica, passando depois a cosmologia, começa exatamente assim, vem para a psicologia, chega às leis morais, a sociologia, a ética, para concluir no livro 4 com as considerações de ordem teológica sobre as penas e gozos futuros e a intervenção de Deus na vida humana. Que outra obra vocês vão identificar esse acervo tão luminoso de uma obra só? Provavelmente nenhuma, né? De todas as obras, você pode encontrar aqui aspectos ligados à metafísica à cosmologia, a leis morais, mas os Espíritos condensaram uma obra tão objetiva que nenhuma outra provavelmente nos próximos 100 anos, N anos, poderá alterar. Aqui, rapidamente, era só para falar das causas primárias, que é a primeira fase do livro, a segunda, a fase que corresponde do mundo espírita, o mundo dos espíritos, terceira, a das leis morais, e esse é um ponto interessante. Ainda há pouco, uma das mensagens coletadas através da psicografia da casa, mandava nos relembrar sobre a questão de que o mundo, nesse momento, atravessa uma etapa difícil, mas muito importante, diga-se de passagem, porque é a renovação, é um projeto de higienização da própria espiritualidade que está nos edificando uma sociedade nova. E para tudo que é novo, há uma necessidade também de desconstruir aquilo que está carcomido, que está abalado, de que está alterado. Essa sociedade nova está surgindo. Quando a gente ouve tanta violência, quando a gente ouve falar de tanta corrupção, quando a gente ouve falar de tanta degradação humana, numa sociedade que já tem de tudo, da luz elétrica ao computador de última geração, que temos a possibilidade de nos comunicar através, hoje em dia, com a facilidade de uma internet, com o autor de uma obra que está sendo lançada lá na China, e de repente você entra e fala ali com o autor, diz: olha, eu gostaria de saber sobre esse livro que eu li, seu e isso. Hoje há essa facilidade. Mas já notaram como nós estamos tão solitários? Mesmo com a frequência das redes sociais, como há muito vazio nas comunicações com que a gente transmite, interagindo com os nossos internautas, a internet nos dá a prova de que ainda estamos vazios, procurando algo novo, que transcende a esse momento novo das tecnologias. Nós chegamos realmente a um exercício prático da tecnologia mais fácil, da democracia da informação, onde hoje em dia não esses grupos especiais dominam a informação, mas qualquer uma pessoa hoje acontece um fato aqui no Eusébio e você rapidamente coloca lá nas redes sociais e movimenta milhares de pessoas, centenas, zilhões de pessoas no mundo todo. Vejam vocês que há 10, 20, 30 anos atrás, isso não era possível, né? A facilidade com que a informação hoje chega. Mas é uma informação cada vez mais ainda deturpada, porque nós saímos da máquina de escrever para o computador e não aprimoramos o lado moral do nosso interior. A gente saiu da caverna para lá fora, qual a coisa mais moderna em termos de construção?
Me lembro sempre aquele pessoal lá de Dubai, né? Com aqueles prédios suntuosos. Hein? Nós saímos da caverna para as grandes metrópoles e nos sentimos mais encavernados ainda, porque a gente tem medo de sair na rua. Por conta exatamente de que nós ainda temos um envolvimento muito do umbigo para baixo, do lado animal, a parte animal que somos, diante da grandeza da alma angélica que aqui deve ser projetada. Mas vai chegar. Por isso que não desesperem, que não vai ser abandonada a terra de maneira nenhuma. Não há indicativos de que ela vai ser destruída por um grande bombardeio atômico, não. Quem governa a terra é a maior expressão da pedagogia e do conhecimento geopolítico que temos, que é o governador Jesus Cristo. E ele nos concede exatamente a oportunidade de termos acesso a tudo isso para que a gente se restaure, para que a gente ganhe luz com essa prece maravilhosa que esse menino fez, onde ele fala exatamente, nós temos a oportunidade de atuar junto às condições da potência luminosa que somos. Então há uma necessidade grande da gente, ao invés de dizer assim, vou deixar para amanhã eu melhoro. A gente tem essa mania, não é? Tem um vício, não, vou deixar de fumar. Amanhã, ano novo, eu vou deixar a dieta minha para dia 6 de janeiro. Toda a vida estamos adiando esse passo que é necessário, o passo do empreendedorismo nosso interior. A gente faz tanto, busca tanto as ações para ter, para ganhar, para obter, esquecendo que nada vamos levar daqui quando o velho corpo já não estiver mais respondendo com a embalagem que é necessária para a presença nossa. Quando a gente sair da terra, certamente vamos levar os valores, a bagagem moral do aprendizado que temos através das salas de aula, que são as religiões, e das quais o Espiritismo não quer ser a melhor do que outra denominação religiosa, mas tem um compêndio fabuloso que já nos dá acesso a novos conhecimentos que outros ainda estão engatinhando. Isso não quer dizer que nós, espíritas, sejamos melhores do que os outros. Nós somos os mais endividados. Nós vamos ser mais cobrados do que aquele que não tem conhecimento nenhum de espiritualidade, de vida depois da morte, de relações morais, de afetividade, de caridade, daquele que está reencarnando agora, vindo de uma época selvagem, de um selvagem qualquer, um aborígena numa existência lá retardada, e que voltou rapidamente agora, porque a Terra passa por esse processo de transformação. É a era de transição, onde vamos sair daquele degrau de, como é o nome? Provas e expiações. Eu estou há 300 anos na Terra ouvindo isso. Ou a Terra vai passar desse período de provas e expiações, do vale de lágrimas da Salve Rainha dos Católicos, para um período em que o jardim florescerá uma nova geração. E eu estava, há um ano atrás, tive a oportunidade de sentar-me ao lado do Divaldo Franco, antes da palestra dele, e disse, eu vou aproveitar o Divaldo aqui. Divaldo, eu posso fazer uma pergunta? Divaldo, desde as leituras do Ramatiz, quem que já leu Ramatiz aqui? Só nós que temos mais de 40 anos. Desde as leituras de Ramatiz, que a gente ouve falar que a Terra vai melhorar, quando é que vai acontecer isso? Ele olhou para mim como quem olha para uma criança que está... Nunca vou me esquecer disso. Mas, meu filho, nós já entramos faz tempo. Aqueles que são, já estão. Me senti assim, outro degradado de Eva para mais longe. Porque a gente, mesmo no meio da dor e do sofrimento, do incêndio, de toda essa loucura, essa geração nova desse projeto novo da era nova já está no meio, porque é necessário que venham esses exatamente agora para que sejam os pilares do momento de transformação. Se no meio da dor, do sofrimento, haverão aqueles samaritanos que virão exatamente recolher as almas sofridas que
passam rapidamente por aqui, porque é necessário que voltem para cá. Um cidadão me perguntava uma vez: mas Nonato, como é que você fala de avanços, de era nova, se o mundo está tão louco? Você faz um programa lá na televisão que mostra toda a ruindade do mundo. Pois não é, meu karma. Na verdade, o mundo está melhorando. Há uma necessidade de transitar por aqui aqueles que foram almas equivocadas num passado recente, que fizeram da oportunidade da vida algo terrível, de sofrimento. Já imaginaram para onde foram os piratas, os selvícolas, os aborígenes, os homens de caverna, aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar de amor? E que estavam em regiões mais distantes da espiritualidade, de sofrimento? Olha o coração generoso de Deus, misericordioso, justo, fazendo com que eles alcancem novamente a farda para virem à escola terrena e novamente adentrarem aqui com a oportunidade de pagarem o débito do passado aqui. Não é aqui que a gente paga as dívidas, lá na Secretaria da Fazenda, não é? Que a gente paga, que até disse: Mauro, coloca lá um logotipo na Secretaria da Fazenda, tu bota: aqui cê faz, aqui cê paga. É o mesmo dígito, a terra e a Secretaria da Fazenda das almas endividadas, que deixaram de cumprir as suas obrigações, e estão retornando, e às vezes saltam de menos de uma década, já estão voltando, mas há necessidade de virem para cá. E nós, que temos todo esse conhecimento, muitas vezes a gente está omisso à responsabilidade de fazer com que o Cristo Consolador chegue até o alcance. Não chegando lá: olha, o Espiritismo precisa, muda você, não. Mas é gentilmente dentro do nosso círculo familiar, no círculo da comunidade, da amizade, no local de trabalho, que a gente fertilize um pouco o adubo da caridade, excelsando a esperança, felicitando aquele que não tem esse conhecimento. Não é chegando para dizer: olha, o Espiritismo me salvou, não, que aí é uma atitude meio fanática, mas é dizendo assim: levanta, tenha esperança, tenha fé, é só um minuto, a madrugada já está passando, o novo dia está chegando, uma aurora nova está se divisando, e como tudo que passa da noite para a madrugada, já há um novo sol ardendo, já mesmo no horizonte novo dessa terra. Há um momento novo em que a justiça vai se fazer justa, em que a bondade será boa para todos, em que todos aqueles que são sofredores não terão mais o desconhecimento do porquê sofrem. Não é nem para chegar a dizer assim: ah, você está sofrendo, que muitas vezes a gente, por caridade, quer dizer: ah, você está necessitado, pega aqui, pega aí esse dinheiro, pronto, resolve ali, aquele instante. Mas aqueles sofredores vão entender o sofrimento e eles próprios reclinar-se-ão sobre si para dizer assim: meu Deus, misericórdia. Como era aquele? Meia culpa, meia culpa, né? Meia máxima culpa. Então cada um de nós se converterá exatamente numa chama de luz. Eu achei... Como é o nome desse menino que fez a prece? Robson. Parabéns pelo encanto da sensibilidade que você tem. Eu acho que tem uma intuição, né? Ha intuído quando fala que nós somos luzes e precisamos fazer brilhar no coração daqueles que estão chagados pelo sofrimento, chegar a ver essa realidade. A doutrina que eu descobri, que nós descobrimos, que nós fazemos parte, é a doutrina que vem das revelações prometidas desde o início dos tempos de Moisés, de Jesus, de Kardec, para nos restaurar. Há quanto tempo que a gente espera isso, né? Quantas existências já não teremos tido, ouvindo sempre os grandes avatares, os grandes sábios, os grandes nomes da psicologia, da filosofia, a dizerem que a morte não é o fim, que a vida é plena,
A vida é única e as existências são muitas, porque o que muda é só a embalagem. Nós voltamos como atores numa peça, um dia um faz um papel do rei, em outra peça faz o papel de mendigo, mas todos continuam na sua essência sem perder o objetivo do seu eu, o seu eu interno. Há uma canção que eu acho muito bonita, me permita cantar, mestre do violão. Uma canção antiga que diz a história de um vagabundo que ouve dizer que ele já teve uma existência e que ele se acalmasse, que ele fora rei numa existência passada. Tem esse pessoal que chega, né, também dizendo, olha, você já foi a rainha Cleópatra. Aí a pessoa sai envaidecida. Teve uma história muito curiosa que diz que um cara chegou e foi numa dessas pessoas que falam de vidas passadas, fez uma regressão, disse, olha, eu tenho certeza que eu fui um rei, eu quero confirmar isso aqui. Está, vamos regredir. Entrou em regressão, voltou. Quando ele acordou de novo, disse, e aí? Está gravado aqui, eu gravei a sua sessão. Você foi um rei dos ladrões. Quem andava procurando saber o passado, era melhor permanecer no presente para não saber o que foi no passado. A música diz assim: vagabundo pelo mundo, procurando onde come quando a terra eu já andei. Se me contas que eu vivi em outra primavera, talvez como eu quisera, já fui rei. Se viver uma existência tão malsã como a vida vã que eu levo sem saber, talvez eu tenha vivido imbuído de maldade, e apaga essa idade, me faz ver. E eu que vagabundo em rei, só me confundo. Espero assim renascer outra vez. Um vagabundo que preferia nascer de novo como vagabundo do que com rei, que provavelmente aqueles a quem foi dado mais, muitas vezes têm muito mais responsabilidade e talvez não conseguiram chegar ao objetivo da sua missão. Eu tenho quanto tempo ainda? Passou. Pois me dê. Quanto tempo? 10. Então, já que são tão bondosos, caridosos, vou até 00:30. Nascer, portanto, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Uma entidade maravilhosa que chega a dizer isso com a assinatura por trás de todos os grandes sábios da espiritualidade, merece homenagem e muitas vezes vagabundo. Eu não sei, o francês meu é pouco. Le clochard. Depois eu pego e dou para você, onde você vai ouvi-la. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É algo assim tão maravilhoso que nos dá a certeza de esperança. Hoje, depois que eu conheci essa doutrina, eu sei aonde estarei daqui a 3.000 anos. E qualquer um de vocês poderá saber. Não sei do meu passado, mas sei do meu futuro. Aonde quer que eu esteja, eu estarei vivo. Aonde quer que eu esteja, daqui a 50, 100 mil anos, eu estarei aprendendo. Estarei trabalhando em benefício de minha própria entidade e da entidade do mundo, do coletivo. Porque não é só dizer assim, eu me auto-aperfeiçoei, eu fui ao meu guru, cheguei lá no centro espírita, estou aprendendo tudo, não. Se você não fizer a parte que toca a triangulação do bem, sabe qual é? Aquele triângulo que diz, amar a Deus sobre todas as coisas,
ao próximo como a si mesmo. Não adianta, você, se não amar o próximo, você não ama a Deus. Se você não amar a Deus, não ama ao próximo. Se não amar, e o próximo vem depois de Deus, já notaram? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Eu sou o último, porque o último será o primeiro quando alcançar essa beatitude de conhecer Deus na sua essência e dominar a sagrada virtude de conhecer no outro o irmão de passagem pela terra. Eu vou dar um tempo para que vocês possam fazer algum tipo de pergunta. Se eu não souber, está ali a fila de universitário, tudo para responder. Deixa eu passar aqui para ver o que é que eu tenho. Curioso notar aqui, ainda falando aqui do livro dos Espíritos, que não deixa de lado o problema de culto religioso. Eu vou deixar essas imagens com vocês depois passam por aqui. Fala da prece, que é uma evolução. Se você está achando difícil a passagem pelo momento da Terra, saiba que você... Como é que eu posso colaborar, Nonato, para minimizar essa loucura da Terra? Reze. Coloque a prece, que foi um pedido, né, da espiritualidade aqui. Para você melhorar a paz no mundo, você, se não pode fazer, não levante cartaz, vá lá para a Praça do Ferreira e olha, eu quero a paz, tem que ter... Não. Vibre, o pensamento tem a oportunidade de chegar no mais distante e atrair a luz para quem você realmente deseja. Essa é uma forma. Aqui fala sobre questões, ainda são segundo o Evangelho. Estou passando bem rápido para dar a oportunidade. Isso aqui foi um lançamento que eu achei tão curioso, deixa eu voltar. Eu fui a um centro espírita, ele agora não volta. Fui a um centro espírita, lá em São Paulo. O centro espírita estava com a campanha Largue Kardec. E eu achei aquilo o fim do mundo. Vai adentrar o quê? Que tipo de... vocês vão discutir, estão abandonando Kardec? Não, é uma campanha nossa que deve ser estendida a todo mundo que é espírita. Eu não entendi, pelo amor de Deus, me explique, que estou achando que vocês estão abandonando Kardec. Não, é simples. Você de repente vai a um centro, ganha um livro espírita, e já tem um em casa, um evangelho, vai em qualquer canto, um ônibus, largue Kardec lá. Alguém que nunca conheceu a doutrina dos espíritos vai encontrar um livro, olha, um livro aqui, deixa eu levar. Então, quando vocês tiverem livros da obra básica, se puder, deixe num banco, não em dia de chuva, né? Se possível, deixe com guarda-chuva. Então, esse é um projeto de livros esquecidos de propósito em locais de grande circulação para as pessoas. A intenção é proporcionar o acesso à leitura, levando conhecimento sobre a doutrina codificada por Allan Kardec. Tem essa uma outra música aqui, a letra eu vou deixar aqui com vocês, que é: somos frutos desta era, amadurecendo nesta estação, cujo lavrador quisera fosse sempre doce nosso coração, fosse nossa primavera, trabalhando a alma nesse nosso chão. Passou foi tudo, que pela colheita espera, nova vida gera em outra dimensão. Somos almas de passagem por esse planeta pra nos redimir, nessa tão longa viagem, cujo alto espera mais alto subir, melhorando nossa imagem, ensinando a amar, amor distribuir. Basta apenas ter coragem, nossa identidade querer assumir. Vós sois deuses, disse o grande mestre quando aqui chegou. E os deuses vivem, se alimentam desse fruto. Amor é o fruto de bem que a gente traz no coração e que é alimentado. Eu vou bater palmas para vocês que já passaram pelo degrau que Confúcio dizia: aqueles que são pacientes
já adentra um degrau da superioridade. A paciência de me ouvir. Obrigado pelo convite, a generosidade da senhora que me atendeu ali. Isso aqui é a nossa casa. Olha, me dá uma oportunidade de dizer muito obrigado. Muito obrigado. Que façam dessa casa o leito de amor, o encanto que ela preserva para não só da comunidade aqui. Vocês estão atendendo, assistindo da espiritualidade. Muita gente que passa muitas vezes sofrida, que não tem oportunidade de adentrar a esse conhecimento, e numa reunião da mediúnica, no encontro mesmo do Evangelho que façam aqui, estão sendo assistidos milhares de pessoas que vêm, que acorrem a esses centros de grandiosidade moral. Parabéns pelo trabalho. Que estou com muita sede e que encontro um copo d'água. Eu me lembro de uma história tão fantástica da busca pela felicidade. Um homem correu o mundo em busca de encontrar a tão desejada felicidade. E ele encontrou no deserto, quando ele tentava procurar os gurus lá no Saara, que pudessem lhe dar a oportunidade de dizer o que é os valores, para que serve realmente a vida, qual é o objetivo. Ele sentiu tanta sede, mas tanta sede, que ele disse: eu descubro que a felicidade é um copo d'água. E a gente procura tantas outras coisas. Vai depender da necessidade de cada um. Mas que possamos fechar os olhos, aqueles que desejarem, para que adentremos nesse ambiente tão harmonioso, de luz, tocado pela espiritualidade maior, sensibilizado que sou e que estou, ao ver o trabalho tão magnífico que, orientados por franciscanos, permitem que o nome desse célebre iluminado Francisco esteja coordenando a toda a multidão de espíritos encarnados e desencarnados, que no refrigério da doutrina maravilhosa do Cristo estão nesse momento a sorver do fruto do amor, da bondade, da caridade, do perdão. Bom Mestre, governador da terra, desejamos que das alturas do infinito, os bons espíritos que acolhem os necessitados nesta seara de luz, que eles possam nos beneficiar com a coragem, com o ânimo, com a vontade de cada vez mais servirmos a doutrina de Jesus, de Kardec e de todos os iluminados que nesse momento tanto vibram pela paz da terra. No momento em que nações estão antagonizadas em busca de mais uma vez converterem em dólares a venda de armas, de negociarem conflitos armados para que projetem o seu comércio odioso da morte, que a gente, com a nossa vibração, consiga tocar os corações de todos aqueles que se adentram no sombrio arvoredo e na floresta da obsessão odiosa dos que, infortunados, também almejam intranquilizar a terra. Felicita-nos com o amor, a que não possamos jamais nos envolver nessas teias contaminadas por ódio, ira, vingança, ciúme, inveja e orgulho. E que nos dê a coragem de fixar a nossa voz, o nosso olhar, as nossas mãos, os nossos passos, em função de todo o bem que pudermos, ainda que seja o mais simples movimento, mas que possamos garantir de nossa parte o favor maior de doar à terra o quinhão de forças que ela precisa. Arma-nos de coragem
Dá-nos o auxílio necessário. Fortalece a doutrina consoladora tua em qualquer circunstância, para que os frutos do bem se sagrem nos corações e mentes de cada um de nós. Que teus espíritos mensageiros façam derramar sobre cada um dos presentes as bênçãos de paz, de tranquilidade, de saúde, e que ao retornarmos para nossas residências, tranquilizemos os corações daqueles que, absortos ainda pelos equívocos da vida, não conseguem descobrir-se naturalmente na tua verdadeira lição. É em nome de Deus grandioso, misericordioso e justo que te agradecemos hoje e sempre. Assim seja. Emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. E essa aqui é, sem dúvida, uma casa santa.